Bom dia, olá, como estão? Feriadinho aqui em São Paulo. Bom dia Marlene, bem-vinda aqui conosco. Obrigada pela companhia. Estamos aqui nesse feriado para refletir mais uma vez, dar continuidade, na verdade, a essa série sobre as boas escolhas. Aguardando a Ana Lúcia, ela já chegou aqui, a filhota. Vou autorizar a presença dela aqui. Aguardar um pouquinho, vamos ouvindo a música. Olá. Oiê, bom Bom dia, dia, bom dia. Tudo bem? tudo bem? Tá frio aí, né? Que hoje tá um dia lindo, um sol, mas um frio, Ah, tá sol. tá sol. Tá bom. Vamos para mais uma live aqui, nossa terceira dessa série, sobre boas escolhas. Será que foi uma boa escolha hoje sair da cama com esse frio? Olha, não Oi. sei se boa escolha é, né? Mas olha, uma escolha difícil de fazer. Não é uma escolha muito simples, mas vamos Coloquei. a ela. Vamos lá. Você tem uma frasezinha Hoje eu trouxe um para a gente. texto para a gente Vamos lá. refletir. Com o tempo, sem perceber, a gente começa a deixar de escolher. No começo é sutil, uma opinião que engolimos, uma vontade que deixamos para depois, um desejo que dizemos agora não. E passo a passo vamos cedendo nossa liberdade. Na pressa, escolhemos o que é mais rápido, não o que é verdadeiro. No medo, escolhemos o que parece seguro, não o que nos faz crescer. No controle, esquecemos o que nos dá garantia. Escolhemos o que nos dá garantia, não o que nos dá vida. Na insegurança, deixamos que o outro escolha por nós. E na preguiça, aceitamos o automático. Assim, pouco a pouco, vamos murchando. A chama que antes iluminava começa a baixar. O brilho do olhar perde cor. O entusiasmo diminui. A vida mais silenciosa por dentro. Um dia, acordamos e percebemos, não foi o mundo que nos apagou. Fomos nós que aos poucos deixamos de nos escolher. Porque escolher é um ato de liberdade. É um movimento vivo, consciente e presente. Só escolhe quem está inteiro, quem se escuta, quem está não no ontem, não no amanhã, mas no agora. Então hoje a gente vai falar sobre esse lugar, o lugar da presença, o lugar de quem respira fundo, para e se pergunta: qual é a escolha? É a minha, verdadeiramente minha. Talvez seja o primeiro passo para reacender a vida que já existe aí dentro. Uau, que lindo! Parabéns, que lindo! Acabou a Essa é a live. minha Essa foi a reflexão que eu fiz, né, no antes, para trazer aqui para a gente poder conversar sobre Que esse lindo. tema. Pois é isso mesmo, é tudo isso, né? A gente tem que debulhar, e cada palavrinha muito bacana, muito bacana. Então, é um estado de presença, né? A gente precisa estar na gente, né? Como você disse aí, no aqui e agora. E é esse o estado de presença, né? E então é um estado, por que que ele é importante, né? Que é onde você é você, né? Você não está misturado na energia do outro, na energia do ambiente, né? E principalmente estar nesse aqui e agora, independente do que aconteceu no passado e do que será o futuro, né? Sem a frustração daquilo que você percebeu que não foi tão bacana, então, sem a frustração e sem a ansiedade, né? Do que está por vir e tal, no controle, querendo controlar.
já foi, o que será, será. E aí é se manter aqui nesse prumo, nesse eixo. E esse eixo, essa presença, né, ela dá mais lucidez, né, para a gente fazer essas escolhas, ter decisões mais assertivas, que estejam em harmonia com a nossa essência, né? Então, você que gosta bastante, né, da antroposofia, aquele lugar do pensar, do sentir, promove uma ação. Então, se eu estou bem com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, a minha ação, quer dizer, a minha escolha, né? Aquilo que vem para o plano físico vai ser em- de acordo com o que a gente é, com o nosso propósito. Agora é tudo muito bonitinho, né? No papel. Aí, né? Como é que a gente sai desse estado Como é que a gente do faz isso? controle, da preguiça, do medo? Como é que a gente faz isso? E aí? E aí? Agora é o X da questão, né? Então, é autoconhecimento, não tem fórmula mágica, né? É a gente se compreender, né? E buscar, a partir desse autoconhecimento, buscar essa percepção, né? De quem que eu sou, o que que eu gosto, o que eu quero ser. E, então, essa análise, né? Aí vem a parte É, complicada, né? Porque nesse mundo de fórmulas prontas, que todo mundo quer, te entrego a cura para seu problema em 5 segundos, ele é individual, ele não é coletivo, ele não é único, não é igual para todo mundo, né? Então, ele vai precisar do tempo, ele vai precisar do silêncio, ele vai precisar, né, da reflexão, ele vai precisar da observação, né? Quanto a gente se observa. E, e aí ele pode ser feito com ajuda, né? Com a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém da sua confiança. E não, às vezes não é um amigo, né? Porque o amigo às vezes quer dar resposta. E o amigo, às vezes, não sempre, mas às vezes não é aquele lugar de que a gente vai fazer essa introspecção e trazer por nós mesmos, né? ele está Ah, pondo porque dele. alguém funcionou assim. E aí tudo bem, pode testar, né? Mas não é certeza de que vai funcionar na sua vida. Isso mesmo. Então, o autoconhecimento não é esse lugar de receita, né? Não. Ele é um lugar de experimentação mesmo. É. Precisa de muito bom senso, ah, né? É ir para trás, para frente. E onde que a gente cai? No sentir, no coração. Está fazendo sentido? O mais mental que você esteja, tal, não sei o que lá. Não, parece que esse caminho é bom. Respira. É aqui no coração. Refletiu bem para mim, me deixou confortável. Causou um incômodo. Então, é trabalhar com essa percepção. E às vezes, quando a gente. Isso é um treino. Cada vez mais a gente vai percebendo, como você falou, é um experimento. Então, a gente vai vendo assim, nossa, eu tinha certeza que era por aí e não era. Então, agora eu vou começar a tomar mais cuidado. Eu vou respirar, em vez de uma, vou respirar 2 vezes, vou respirar 3. É, é buscar também informação, às vezes, assim, é, e aí tem que tomar cuidado para não ficar muito no intelecto, né? Tem que haver um entendimento de tudo, né? Essa compreensão e sempre relacionar conosco mesmo, né? Isso pode ser certo para um, mas para mim não é. Quando a gente fala também de que não é, né? Às vezes o amigo não é para se isolar de jeito nenhum, né? Não, É até só porque porque às vezes a experiência do outro ela não vai funcionar no nosso caso. É só uhum, isso, né? Então, é é só esse aí. cuidado da gente perceber de que o isolar-se também não é o lugar que funciona, né? Esse lugar de silêncio não é um isolamento total. A gente dificilmente faz um processo isolado. Tem um paradoxo aí também, né? Que a gente precisa do outro, a gente precisa das relações, porque o outro às vezes é um espelho para a gente. Então, aquilo,
uma certa situação, você começar a encontrar pessoas X, Y, Z, e aí é o mesmo tema, e você fala assim, o que que está acontecendo tanto comigo, né? Então, será que é isso que eu estou precisando trabalhar? Então, a gente aprende também, né? Então, é essa balança, né? O que está fluindo bem, o que está pesando, e se está pesando, por que que está acontecendo tanto, né? Então, esse outro, ele promove essa troca, né? Promove essa experiência. A gente precisa disso, a gente precisa das interrelações, até para se conhecer, né? E se transformar. Falar, isso eu não quero para mim, isso é bacana, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, a gente cai naquela coisa que a gente já falou lá na primeira live, né? É consciência, né? Tá? Então, o estado de presença é isso, estar consciente de quem você é, do que você quer, né? Aonde você quer chegar. Tem uma outra É, coisa, assim, que também pode relacionar, que é o desperto, né? Porque às vezes a gente sai da cama, mas a gente está anestesiado, então a gente vai viver a vida no automático. Então, o estado de presença, ele não é. Estar acordado, vivendo a vida, não necessariamente é um estado de consciência. Esse é o ponto, porque a gente pode estar nesse estado anestesiado que vai vivendo. Vai vendo, chega agora no final do ano, a gente está cansado, o corpo realmente já está cansado. É, foi um ano intenso para muita gente. Ele pode ter sido excelente, mas ainda assim ele foi intenso. E, e a gente vai anestesiando mesmo, porque chega uma hora que a gente está só equilibrando um monte de prato e dando conta, olha, das férias que vão vir aí, tá tudo certo. Mas a questão é de que em algum momento a gente tem que desanestesiar. Então a gente tem que ir pensando nisso, né? É, de que não é importante para o momento, é para dar conta agora do final do ano, mas não é para sempre. Então, é até colocar no calendário, assim, o botão, quando eu vou apertar o botão desanestesiar, né? e Alguns aí rituais, tem assim, final de práticas de ano. meditação, né? Meditação sempre importante, caminhar na natureza, né? Então, Boas uma outra coisa leituras. que pode ser são os rituais de fim de ano, né? Então, as retrospectivas, a gente tem um bom ritual de fim de Ok. ano que a gente recomenda, que são as 12 noites, né? Então, é um período de que você vai fazer essa caminhada. Quem tiver interesse, saber mais informações, Ó, pode mandar mensagem para a gente sobre boa o ritual lembrança. das noites, que ele realmente é isso, ele é meditativo, mas ele é uma jornada de autoconhecimento incrível, bem profunda. Sim. Então é buscar coisas que nos deem maior conexão conosco mesmo, que tire essa ansiedade e que leve a gente, né, a sair desse estresse e trazendo para a gente essa satisfação, sensação de felicidade. Quando você está nesse. Tem uma palavrinha, né? Que é o flow, né? Quando você está bem, está feliz, está tranquilo, fazendo uma coisa com tanto amor, com tanto gosto, que você perde a noção de tempo. ah, o estado de presença te leva para esse flow, né? Acho que é Então, assim, fácil a gente imaginar o flow num artista, né? Num pintor, assim, que o cara tá lá pintando, assim, tá meio. Tá dentro da tela, né? Assim, é fácil, assim, a gente imaginar. E isso pode ser vivido em qualquer vida, né? A gente qualquer usa sempre esse exemplo circunstância. do artista, porque eu acho que ele é muito forte. Mas isso, né, assim, às vezes eu gosto muito de dirigir. Então tá na estrada e você tá, né, cantando, não é que você não tá desatento, daí está nada disso, assim, mas tá curtindo, assim, aquele momento, assim. É. E aí, então, essa presença, ela te dá essa autoestima, ela faz você se comunicar melhor com você mesmo, te traz para um emocional saudável, para um mental saudável, aí você fica mais resiliente, aí começa a ter essa mente mais aberta, né? E, assim, eu gosto muito de me embasar com
a filosofia, né, oriental. Então, acabei de falar do flow, que vem dessa filosofia oriental, esse estado. Há pouco tempo a gente fez, né, falou sobre o Ikigai, que é buscar o que é nosso. Tem uma outra palavrinha que é Wu Wei, que é importante a gente agora entender, porque tem a ver. A gente começando a ter conhecimento de estudo, eu preciso estar assim, eu preciso estar assado, você começa a querer controlar. Aí também não funciona, porque você começa a ficar preocupado. Não, meu pensamento tem que estar bom. Ah, o que, que eu estou sentindo? Não sei o quê. É, e aí é não controlar. Então vem essa palavrinha, Wu Wei. Não está no controle, ao mesmo tempo que você está querendo tudo isso, meditando, refletindo, respirando a cada situação. Mas como humano, a gente tende a querer controlar. Tá hora, fazer isso aqui. Aí a gente está de novo no tem que, e não no ser. Então, não deu agora, vou meditar mais tarde, né? Então, deixa eu seguir o fluxo do dia, para ver o melhor momento em que realmente você não vai estar sendo interrompido. Então, isso você desapega, né, dessa situação, desse compromisso, dessa rigidez. Então, é um estado interessante para a gente. Essas palavrinhas que vão se interconectando para a gente falar desse estado de presença, né? Tem que ter uma conexão, sim, com o que você é, né? E uma coisa levando a outra, né? Esse estado de presença, esse voei, esse flow, é tudo conexão, é conexão com a tua essência. Tem uma coisa assim de que quem já viveu esse estado, ele sabe o que a gente está falando. Esse é o ponto. E talvez a gente não viva isso a vida toda, né? Mas talvez a gente tivesse que estar assim sempre atento. Poxa, agora eu não estou vivendo. Por quê, né? O que que não está fazendo assim tanto sentido? Porque tem isso, assim, tem uma questão da autoestima. Então, tem algum lugar que você fala assim, poxa, eu tô me sentindo pesado, tá demais. Eu gosto de tudo isso que eu tô fazendo, mas talvez tenha alguma coisa que tá a mais na minha vida, né? E pensar de que se essa coisa que tá a mais, ela é momentânea ou ela é para sempre. Então, de que se for momentânea, dá. Se não for, é melhor olhar. Então, assim, de que a gente possa sentir, é uma alegria, é uma coisa que as coisas estão em estado que funciona, tá funcionando, tá organizado, é um sentimento assim de fluir mesmo, né? De fluxo. Então, ficar atento se isso você já sentiu antes, né? Fazer essa reflexão. Em que momento você sentiu? Em que momento deixou de sentir? O que pode estar causando isso? Essa reflexão, ela vai ser importante. Cada vez mais a gente viver de acordo com a nossa natureza, né? Esse é o estado de presença, né? Ah, em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento, né? E como a gente já falou, é um aprendizado, né? Então é observação, é a gente ser observador da gente mesmo, né? Usando as percepções, as nossas intuições, procurando estar cada vez menos resistente, estar cada vez mais leve, aceitando as coisas que vão acontecendo com mais naturalidade, né? E não resistindo, e porque quando a gente faz isso, a reação, ela é mais apropriada, né? É mais Uhum. assertiva. E aí, por que a importância disso tudo, principalmente agora? A gente está vivendo um momento planetário muito especial, né? De despertar cada vez mais as pessoas procurando, a partir do físico, a partir do espiritual, se tornando pessoas melhores, né? Para que a gente possa sair de uma natureza menos egoísta, que a gente chegou, acho que no máximo no ápice desse egoísmo, para a gente se tornar uma pessoa mais comprometida com a gente
e naturalmente com o exterior, né? Esse servir. Bom dia, Dani. Ai, quem chegou aqui? Então, está entrando muita luz, né? Estão falando aí das explosões solares, que é trazendo luz para o planeta e tal. Se a gente não estiver bem, ah, isso vai ressoar na gente como uma coisa ruim. A gente não vai dar conta dessa luz. Então, é mais uma vez a gente falando aqui, onde que eu vou querer estar neste momento, né? Porque senão eu vou ter uma implosão, né? Não vou dar conta de toda essa luz, né? E esse despertar vai ficar para trás. E a É porque gente o que a gente despertar está não é um desalinhado. lugar. É que o despertar não é só um lugar gostoso, né? Não é que se a gente estivesse comendo um brigadeiro, né? Ele traz exigências pra gente de reformas interiores. Responsabilidades. Então, assim, tem coisas que a gente precisa mudar na gente. E a gente, para fazer isso, são desafios que a gente vai viver para a gente fazer essas transformações. Então, toda luz, ela precisa entrar na gente. E para ela entrar, ela vai ter que ter aberturas. E às vezes a gente está vivendo a vida e a gente está mais fechado, a gente está num momento um pouco mais egoísta, por qualquer situação que você viveu e que você se fechou de alguma forma. Enfim, qualquer coisa que você tenha, qualquer tema que você ainda não tenha trabalhado em você, né, nesses momentos de muita luz, eles vão te fazer olhar para essas questões. Então, mas é espiritual, tem que ser tudo gostosinho? Nem sempre, assim. Sim. Então, essa preocupação que está vindo já há bastante tempo, que é excelente, né? A gente tomar cuidado com a alimentação, fazer exercício. Isso tudo já veio preparando, são pessoas que despertaram há mais tempo e vieram colocando isso. Isso está pipocando na mente de todos, né? Então, vamos falar em higiene mental, física, emocional. Cada vez mais a gente ter bons pensamentos, cuidar das nossas emoções, para levar a gente para um patamar em que a gente dê conta ah, dessa luz que está entrando, né? A gente passar a ser gentil primeiro conosco mesmos, para ser gentil com o outro também, né? É que a É, primeira faz a gente para depois a gente ajudar o outro, né? Coloca a máscara, igual no avião. Coloca a máscara na gente para depois a gente ajudar o outro a colocar a é. máscara. E a partir disso, a gente vai num crescendo que a gente naturalmente vai servir, vai colaborar com o outro, né? É, a gente deixa de ser manipulado por tudo que está aí na grande mídia, que está corrompendo a gente, que está colocando um monte de entulho que não deixa a gente enxergar mais quem que a gente é, o que que a gente quer, o que que a gente veio fazer. A gente começa a ser manipulado, né? A gente deixa de viver nessa vibração que no final de tudo é amor, né? Que tudo é É amor que com a às vezes gente mesmo. de hoje, nosso dia de hoje, é o algoritmo, né? A tal da entidade do algoritmo. E nada mais é do que uma coisa muito simples, de que a gente tem que treinar o algoritmo, né? Porque se eu vejo muito vídeo de culinária, ele vai querer me prender ali no Instagram, aqui, né? E aí ele vai me trazer mais vídeos de culinária. Então, assim, o que mais que eu posso ver? Então, meu único foco vai ser coisas de culinária. Então eu vou falar sobre. Vou começar a ver vídeos sobre viagem, sobre outros países, sobre. Enfim, que aí ele vai me trazer coisas mais diferenciadas e não um único tema também, né? Então, um único ponto de vista, um único tema. Então, a questão dos nossos dias de hoje é a gente saber usar de uma maneira boa, né? A gente fala muito isso sobre as crianças, né? Que talvez a internet não seja ruim, né, para as crianças. A forma como eles estão hoje, né, absorvidos pelos shorts muito rápido, enfim, que eles perdem, né? Eles não trabalham a atenção, as crianças estão com questões de atenção, porque é tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Agora, vamos falar que tudo é ruim na internet? Não, é só uma coisa assim, poxa, quanto eles podem aprender também
né? Quanto o ensino pode ficar mais dinâmico, mais gostoso para eles. Então é muito a forma também, né? Tipo, da gente criar consciência de, poxa, ele tá só me trazendo o mesmo ponto de vista, ele tá só reforçando o que eu já acredito. Será que tem mais? Né? Então são um pouco isso. Isso também é consciência, isso é presença, a gente perceber de que. Sim. Então, é a gente entender que tem um sistema aí que não nos quer despertos, mas que a gente vai se dedicar para encontrar o nosso propósito, né? Que a gente está escolhendo receber essa luz, né? Ir para um novo padrão, um padrão mais amoroso, mais cooperativo. Vamos trabalhar nossa inteligência emocional, nossa inteligência mental, e acolher mesmo a nossa dor, né? Olhar para ela, não negar, não é para negar nada, né? Mas acolher, olhar, acolher e liberar. Falar, não é isso que eu quero. E vai buscar, como você falou, vai buscar ajuda, vai buscar uma forma diferente, vai se cuidar, né? Procurar um Então, tem hobby. coisa, a gente percebendo que a gente está com um pensamento pesado. Será que as pessoas que a gente segue na internet, elas também são pesadas? Por exemplo, fala da maternidade de uma maneira pesada. Sim, a maternidade exige muito da gente. Não dá para falar que em muitos momentos não vai ser pesado. Não é sobre isso. A questão é que tem, às vezes, alguns perfis que conseguem trazer isso de uma forma engraçada, né? Fazem mais piada. Então, assim, é o mesmo Ficou tema, leve. mas ficou leve. Então, assim, quem eu tô seguindo me faz sentido? Porque, assim, eu já tô pesado. Eu quero trazer mais. Olha que chatice, olha que chatice. Puxa, meu trabalho tá chato. Aí eu pego um perfil que fica fazendo, não, porque a profissão, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu trago alguém que fala sobre transição de carreira. Poxa, já me levou para outro lugar, né? Então, assim, o que eu tô consumindo? Isso ajuda o meu pensamento? Ou isso deixa ainda mais pesado, né? Ele me traz leveza ou me traz mais peso? Ou não, eu tô muito leve, eu preciso aterrar, né? Tipo, eu preciso de gente que esteja concretizando coisas. Tem tanta gente fazendo coisas tão legais, né? E eu vou me inspirar nessas concretizações. Seja uma pessoa que está fazendo uma fundação, então fazendo trabalhos lindos, ou seja, tem um perfil que ele é incrível. Todo dia ele traz uma ideia nova de hobby para você Legal. pensar, né? E alguma coisa você vai gostar, né? Não é na arte manual, mas é em outro campo. Enfim, ele é muito legal esse tipo de ideia, assim. Então é isso, assim, poxa, os meus amigos, né? Não é para não ser amigo daquela pessoa, mas poxa, será que naquele momento a gente está do lado, a gente já está com a vida difícil, está com o lado de uma pessoa que reclama muito, né? Ela vai tornar a nossa vida ainda mais difícil. Não é para brigar com um amiguinho que está pesado, mas é para você perceber de que aquilo ali também é um pouco dele, não absorver tudo, aquela carga, né? Então, são algumas questões só para a gente ir só presentes, né? Despertos, conscientes, a gente vai percebendo isso. Então, estar na presença é viver a sua verdade, é saber quem você é para viver essa verdade, né? Passando por vários temas, como perdão, por exemplo, enfim, é se curar, né? É se transformar para poder receber a luz que está chegando, sustentar essa luz e irradiar essa luz. Resumidamente, pegando o, é mais ou menos por aí. Um longo caminho, cada um com o seu, mas um caminho que passa pelo autoconhecimento, muita reflexão, indo buscar informações, sendo flexível, mas usando, não esquecer de usar a sua intuição, a sua percepção, a sua sabedoria. E temos, nós temos sim. Está tudo adormecido. Então, é a busca, é ser fiel a si mesmo, né? É buscar essa autenticidade.
é estar afinado com a própria essência, né? Para viver com as suas virtudes os seus desejos. Simples, fácil. Ontem à noite, deixa eu ver se eu acho a frase aqui, mas só para falar ela direitinho, né? Eu estava vendo um filme bobinho assim, mas teve um momento que falaram uma frase assim, da Simone de Beauvoir. Eu aceito a grande aventura de ser eu mesma. E aí impactou, eu falei assim, nossa, é isso que a gente vai falar amanhã, de alguma forma, né? É a gente ter essa oportunidade, né? De buscar, de viver essa aventura, né? Estar aberto para todos os momentos, com calma, com uma energia boa, né? Silenciando, aumentando as percepções com gratidão, permanecendo nesse aqui e agora. E ter da Isso. coragem de ser feliz. E no mundo de hoje é um pouco, né? É uma escolha, né? É uma escolha de ser feliz, né? É, uma coragem de falar, eu escolho isso, né? E eu vou deixar muita coisa para trás, né? Vou colocar limites, que são coisas que a gente precisa às vezes de coragem. Para muita gente é difícil colocar limites. Então, para fazer uma escolha, eu tenho que limitar a escolha do outro, que eu até ontem estava escolhendo por mim, talvez, né? Se eu tivesse um pouco anestesiado. Então, é preciso um pouco de coragem para a gente fazer algumas transformações, sim. E que essas transformações vão nos levar a boas escolhas, né? Vão nos levar a quem somos. Você E vai falou em ter diversidade. coragem. Ontem, outro, outro dia eu estava vendo, existe hoje, né, um gráfico em Hertz de um padrão que é mais para o negativo e a frequência do amor. Né? Então já chegaram, que acho que é 428 Hz, eu não lembro os números. Mas a linha divisória, vamos dizer assim, no polo mais negativo, o polo para o positivo, né? Para essas energias de qualidades. Sabe o que está ali, né, nessa linha divisória? Coragem. Me chamou muito a atenção, muito legal. É essa coragem de você viver essa aventura, né? De autoafirmação, de desafio constante, de sair das expectativas as suas, as dos outros, a da sociedade, né? Para abarcar a sua singularidade, aquilo que você é, a sua presença. É uma coisa é a gente fazer todas as transformações, às vezes num monastério, né? E a gente, assim, na vida, fazendo, trabalhando, cuidando de filho, né? Vivendo um casamento, enfim, vivendo. Não é simples, né? Porque a gente vai sempre se deparar com o outro, e o outro não somos nós, né? O outro é o outro. Então, Sim, a mas gente fez um monte de. em alguns momentos a gente já fala assim, não, mas talvez, né, isso é demais, assim, né? Isso eu tô impondo já, né? Eu já saí do lugar, né? Nem um nem outro. De que eu aceitava tudo que eu estava me dizendo e não estava fazendo as minhas escolhas para um lugar que eu tô impondo as minhas escolhas. Fui demais, assim. E aí você vai ter que voltar para trás e falar assim, não, calma, né? Então, o que a gente falou na semana passada sobre não ser um lugar fixo, né? O equilíbrio, né? O meio no caminho não é um lugar fixo, né? Mas a gente vai testando o que funciona para cada situação. Uhum. Poxa, acho que a gente hoje até passou um pouquinho mais do tempo da nossa meia hora aqui. Mas está Vou muito fazer. gostoso, né? Vamos meditar? Não, hoje não vai nem ser meditação, é uma meditação reflexiva, um diálogo, você com você mesmo. Então vamos lá, eu vou pôr aqui a musiquinha. Eu escolhi hoje uma música da Essência Beleza, que é essa expressão, né? Mais criativa. Dá para ouvir? Está muito alto. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir? Não.
E agora? É para ficar bem baixinho. Tá bem baixinho. Então tá. Vamos seguir, porque aqui para mim já está em 70%. Aí Agora vocês tá... não vão me ouvir. Então vamos adquirindo uma posição bem confortável. Os pés no chão, ou posição de lótus. Fazendo uma respiração bem profunda. Sentindo se tem alguma tensão no corpo, faça uma respiração levando vibração para essa região. Vai relaxando, relaxando, alinhando os seus chakras, aquietando a mente. Se vier algum pensamento, fala para ele. Daqui a pouco a gente lida com isso. Não controle nada. Sente o coração, vai aquietando ele. E hoje, então, nós faremos uma conversa, um diálogo de nós com nós mesmos. Como se você estivesse conversando com um amigo muito íntimo. Um amigo que conhece você muito bem. E ele pode trazer à sua mente a questão que está sendo mais importante nesse momento. Não esqueça, ele deseja o melhor para você. Mesmo que ele precise mostrar alguma coisa que te incomode. Esteja aberto para esse momento. Mais uma vez, faça uma respiração bem profunda. Internamente, sorria para esse amigo. Permita que ele se aproxime, expandindo a sua mente e o seu coração para esse diálogo interno. Aumente as suas percepções. Aumente a sua intuição. Reverencie esse momento com gratidão. Não se esqueça de permanecer centrado no aqui e agora. Há alguma coisa que você deseja realizar nesse momento da sua vida? Um movimento, o que vem à sua mente? Sinta a resposta sem julgamento. Mantenha-se na sua presença. O que é isso? Estado de presença? Será que em algum momento eu vivi isso? Lembra quando você brincava, quando era criança, sem se preocupar com nada? Se esse momento vier, registre na sua mente. Registre a sensação que isso traz a você. Você já esteve em algum lugar em que você parecia que já esteve ali? Que trouxe leveza? Você ficou tão absorto que precisaram chamar você para você voltar? Como que se dissesse planeta Terra chamando. Mantenha essa lembrança, mantenha essa sensação. Este foi o momento em que você estava inteiro. E é possível ele acontecer sempre que você desejar. Vá para o interior do seu coração
perceba a luz dentro de você, a chama que pulsa, a chama da vida. Vá sentindo esse estado de presença nesse aqui e agora, gravando nas suas células a memória desse estado de presença. Você vai trazer para o aqui e agora essa sensação, essa percepção, para que sempre que você precisar realizar algum tipo de escolha, essa escolha possa ser fácil, possa ser fluida, possa ser leve. Sentindo, sentindo. Você agora precisa voltar a este aqui e agora. Volte calmamente no seu tempo, guardando no coração e na mente a sensação daquilo que você é em essência e de tudo que você pode realizar enquanto ser divino que você é. Respire profundamente. Agradeça a esse você por esse momento tão especial. No seu tempo, abra os olhos. Muito bom, muito lindo, obrigada. Eu que agradeço. Então, a gente encerra hoje. Voltamos ainda a semana que vem para finalizar. Vou dar um recadinho. A gente vai fazer, então, agora. A gente vai divulgar alguns produtos que a gente vai vender com desconto da Black Friday. E dentre eles, a gente vai oferecer um desconto essa semana que vai entrar agora, no kit das 12 noites. Então, realmente, se alguém ficou interessado, entre em contato com a gente e a gente já pode ir conversando. Mas eu vou soltar a divulgação nos próximos dias. Só para a gente não deixar esquecido. Obrigada pela troca. Muito bom. Obrigada a todos que estão aqui. E até a semana que vem. Um bom feriado. Até Um ótimo semana que vem. dia. Beijo. Tchau, tchau. Foi maravilhoso também. Obrigada pela presença, Dani, Obrigada. Marlene. Obrigada pela troca. Tchau.